Estamos de volta com o programa Gente do Campo e para você que está chegando agora, ainda tem muitas informações sobre o setor do campo, então fica aqui com a gente. A gente fala agora de uma dúvida que chegou. O seu Nonato, lá da comunidade Chafariz, zona rural aqui de Mossoró, disse que apareceu a mosca branca no cajueiro dele. A gente, é claro, foi atrás de uma resposta, uma solução. Confere aí no quadro Prosa e Ciência. Rapaz, eu tenho um problema aqui na propriedadezinha do cajueiro, sempre dá no sordo, a mosca branca, né? Como é que pode a gente arranjar um meio de melhorar, de desaparecer isso quando está chegando? Essa mosca branca, ela sempre aparece em qual período, Nonato? Ela aparece no período do inverno, né? Agora, às vezes, para o verão, às vezes acontece, mas é pouco, né? Elas aparecem. Agora, no inverno, dá muito. E como é que a folha fica quando ela aparece? Ela fica enrolada, encriquiada, né? A castanha não cresce, né? Ela cai o carrego do caju, né? Aqui bem perto, a 9 quilômetros, eles têm um assentamento. Morreu o cajueiro, que não foi brincadeira. Eles não ficam, a mosca branca. Eles, se ficaram, foi 10% dos pés. Aí quer saber como é que resolve, né? Saber como é que resolve isso, né? É importante a gente conhecer a biologia do inseto, um pouco da biologia, para a gente saber como combater e manter esse inseto no nível de controle. Esse é um inseto que, apesar da gente conhecer ele como mosca, não é uma mosca. Ele pertence a um outro grupo de organismos. E ele tem um aparelho bucal sugador. Então ele atua na planta de uma forma direta, sugando a seiva da planta. Ele se localiza na parte de baixo da folha, na parte inferior, e aí começa a sugar a seiva da planta. E aí tem um primeiro dano, o dano primário, que a planta tende a produzir menos, dentre outras consequências. Quando ele está sugando essa seiva, também ele vai fazendo a liberação de uma substância açucarada. E aí essa substância açucarada atrai micro-organismos como, por exemplo, o fungo. E aí esse fungo ele se estabelece na parte superior da folha. E aí quando esse fungo ele atinge um nível de dano maior, o que acontece? Ele recobre toda a superfície da folha como uma espécie de um mofo escuro. E aí, como a gente tem uma fotossíntese, principalmente na parte superior da folha, então a fotossíntese da planta também ela é prejudicada. Então a gente tem o dano primário, causado por essa mosca, que é a sucção direta da seiva, e consequentemente com o estabelecimento desse mofo também tem redução da fotossíntese e também tem redução da produção geral da planta. Então a gente tem danos primários e danos secundários. O ideal é que a gente faça realmente o controle alternativo. A Embrapa, já existem pesquisas, várias pesquisas da Embrapa recomendando principalmente o controle alternativo, que é aquele que a gente não vai fazer uso de produtos químicos. Recentemente já existe até um produto registrado químico no Ministério da Agricultura, mas para se fazer um controle químico é preciso ter muita cautela, é preciso que um profissional da área visite a área e veja realmente se há essa necessidade. O mais indicado realmente é fazer o controle alternativo, porque geralmente na região de Cajueiro também tem muitos insetos benéficos, principalmente os polinizadores, as abelhas. Então a gente faz o uso do controle alternativo que através de pesquisas da Embrapa também já foi comprovado que o controle alternativo não prejudica os insetos benéficos e os polinizadores. A Embrapa recomenda que a gente faça uso de óleos de uso agrícola, como por exemplo óleo de soja ou óleo de bamona, numa solução a 2%, e aí esses óleos eles vão destruir esses insetos, a mosca branca. O óleo ele atua dificultando a respiração da planta, então vai do inseto, então ele vai destruir o inseto porque ele tapa, né, a respiração do inseto e, consequentemente, ele não prejudica, ele não tem ação maléfica sobre os insetos benéficos, nem sobre os polinizadores. Então, fazer o uso desses óleos numa concentração a 2%. Então esse é o que a Embrapa recomenda e o que a gente recomenda também. É interessante que a gente faça uma vistoria constante no pomar e quando a gente observa que a mosca já está começando a atuar, já tem plantas infectadas, então já começa esse controle alternativo sobre essas plantas para que esse inseto
que tem um ciclo relativamente curto, ele não se propaga para outras plantas e a gente não tenha um dano ainda maior.